No início de mais uma mensagem de amor do Grupo Espírita Amor Fraterno de Coimbra, peço a Jesus e aos mentores espirituais, toda a espiritualidade amiga com ele trabalha no planeta para nos ajudar, nos proteja, nos oriente e nos permita retirar deste momento de leitura evangélica algo que possa ser útil para a nossa vida, para a vida de cada um de nós, conforme as nossas necessidades. Hoje, o título desta mensagem é O Futuro está nas nossas mãos e baseia-se num texto do livro Renovando Atitudes, do Espírito Ahmed, psicografado por Francisco do Espírito Santo Neto, que contém textos que tratam aspectos da psicologia humana numa perspectiva da mudança de atitudes que o Espírito encarnado, no seu caminho de aperfeiçoamento, sobretudo moral, precisa adotar na sua vida. Entendo que esses textos contêm informação muito importante e útil, tanto mais nos dias de hoje, com as dificuldades que atravessamos, pois podemos com facilidade compreender as questões tratadas e identificar-nos com as atitudes e comportamentos descritos, desadequados no relacionamento com as pessoas e as coisas, à luz do Evangelho de Jesus que a doutrina espírita nos explica. Diz então esse texto com o título Eu não merecia. Assumir total responsabilidade por todas as coisas que acontecem na nossa vida, incluindo sentimentos e emoções, é um passo decisivo em direção à nossa maturidade e crescimento interior. A tendência em acusar a vida, as pessoas, a sociedade, o mundo, enfim, é tão antiga quanto o género humano. E muitos de nós crescemos aprendendo a raciocinar assim, censurando tudo e todos, nunca examinando o nosso próprio comportamento, que na verdade decide a vida em nós e fora de nós. Assimilamos o mito do vitimismo nas mais remotas religiões politeístas, vivenciadas por todos nós durante as várias encarnações, quando os deuses temperamentais nos premiavam ou castigavam de conformidade com as suas decisões arbitrárias. Aprendemos a justificar com desculpas perfeitas os nossos desastres de comportamento, dizendo que fomos desamparados pelos deuses, ou que a conjugação dos astros não estava propícia, ou que a lua era minguante e que nascemos como uma má estrela. Ainda muitos de nós acreditamos ser vítimas do pecado de Adão e Eva e da crença de um Deus judaico que privilegia um povo e despreza os outros, surgindo assim a ideia da hegemonia divina das nações. As pessoas que acreditam ser vítimas da fatalidade continuam a apontar o mundo exterior como culpado dos seus infortúnios. Recusam absolutamente reconhecer a conexão entre os seus modos de pensar e os acontecimentos exteriores. São influenciadas pelas velhas crenças e dizem-se prejudicadas pela força dos hábitos, pelas cargas genéticas e pela forma como foram criadas, afirmando que não conseguem ser e fazer o que querem. Não sabem que são arquitetos do seu destino, nem se conscientizam de que o passado determina o presente, o qual, por sua vez, determina o futuro. A vítima sente-se impotente e indefesa em face de um destino cruel. Sem força, nem capacidade de mudar, repetidas vezes afirma para si mesmo: eu não merecia isto, ou a vida é injusta comigo. Nunca lhe ocorrendo, porém, que o seu jeito de ser é que materializa pessoas e situações em sua volta. Defendem os seus gestos e atitudes infelizes dizendo: os meus problemas são causados pelo meu lar. Os outros sempre se comportam desta forma comigo, lamentando-se sempre. Desconhecem que as causas dos problemas somos nós e que ao renascermos, atrairmos esse lar para aprendermos a resolver nossos conflitos. São os nossos comportamentos interiores que modificam o comportamento dos outros para connosco. Se somos, pois, constantemente maltratados, é porque estamos constantemente nos maltratando ou maltratando alguém. Ninguém pode fazer-nos agir ou sentir de determinada maneira sem a nossa permissão. Outras pessoas ou situações poderão estimular-nos a ter certas reações, mas somente nós mesmos determinaremos quais serão e como serão essas reações. As formas pelas quais reagimos
foram moldadas pelas experiências em várias vidas e sedimentadas pela força das nossas crenças interiores, mensagens gravadas na nossa alma. Portanto, precisamos assumir o comando da nossa vida e sair do posicionamento infantil de criaturas mimadas e frágeis que reclamam e se colocam como vítimas do destino. Admitir a real responsabilidade pelos nossos actos e atitudes é aceitar a nossa realidade de vida, as metas que alteram a sina da nossa existência. Em vez de atribuirmos aos outros e ao mundo as nossas derrotas e fracassos, lembremos-nos de que as vicissitudes da vida têm, pois, uma causa, e uma vez que Deus é justo, essa causa deve ser justa. Hamed diz-nos que temos total responsabilidade por tudo o que acontece na nossa vida, incluindo os sentimentos e emoções. É assim que ele começa este texto que acabamos de ler. De facto, cada um de nós, se pensarmos, é o resultado atual do que conseguiu construir em si no processo evolutivo das vidas sucessivas até este momento, moral e intelectualmente. A tendência adquirida ao longo de todo esse tempo de crescimento, de desenvolvimento, é a de nos desculpabilizarmos. Tudo e todos têm culpa do que nos acontece, menos nós. A própria religião, ao longo dos tempos, vincou em nós a noção de pecado, que somos castigados sempre que pecamos por um Deus vingativo e que nascemos com um destino que não percebemos porque é assim, mas que assumimos dogmaticamente que não podemos mudar. Fatalidade é um termo que caracteriza bem esta situação. A educação recebida, tradicionalmente rígida, coerente com a abordagem religiosa do castigo do pecado, condicionou e ainda condiciona muitas vezes, no seio da família menos esclarecida sobre a vida, aquilo que nós somos. Jesus veio há mais de 2000 anos trazer-nos a boa nova de que o amor é o que devemos perseguir na nossa vida. Que Ele tudo vence e que todos, sem exceção, seremos capazes de o praticar, pois esse é realmente o único destino que Deus determinou para nós, sermos tão perfeitos quanto possível, suportados no amor, o amor a Ele, ao próximo e a nós mesmos. Argumentamos perante os erros e as dificuldades que somos condicionados por tudo, pela família, pela sociedade, pelos acontecimentos. Não entendemos, por falta de esclarecimento, que o eu não merecia isto não existe. O que temos é realmente o que merecemos. E a providência divina garante mais. Garante que o que temos e nos acontece é do que realmente precisamos para nos aprimorarmos, para melhorarmos a nossa condição moral. Somos seres espirituais, de energia, e nas relações familiares, sociais ou de trabalho, recebemos de acordo com o que damos. Estamos com quem pensa e age como nós. Funciona o princípio da afinidade. A nossa vida tem um plano que definimos, ou ajudamos a definir, pelo menos, quando estamos no mundo espiritual, entre reencarnações. E esse plano define, por acordo entre todos os envolvidos, qual é o núcleo familiar em que seremos integrados em cada vida para os acertos que se tornam necessários. Por que nos queixamos então do que escolhemos? São os nossos pensamentos, traduzidos em ideias que transformamos em ações, que condicionam a reação dos outros para connosco. Se dermos amor ao outro, não vamos receber dor, mesmo do nosso irmão mais empedernido. Se somos constantemente maltratados ou desprezados, é porque constantemente nos estamos a desprezar ou maltratar a nós mesmos ou aos outros. E temos o livre-arbítrio, não esqueçamos, concedido por Deus para tomarmos conta das nossas vidas. Qualquer decisão que tomemos, por mais condicionada que possa ser, é no fim de tudo da nossa responsabilidade. E ela vai definir o que acontecerá a seguir. A nossa vida hoje resulta do que fizemos no passado. E as nossas decisões de hoje condicionam a nossa vida futura. Até certo ponto, dentro do respeito pelas leis divinas, podemos mudar o nosso futuro, tornando-o bem melhor se conseguimos viver seguindo Jesus na prática da caridade e do amor. Responsabilidade de cada um no exercício do seu livre-arbítrio. Termino repetindo o que diz Hamed no final do seu texto.
Em vez de atribuirmos aos outros e ao mundo as nossas derrotas e fracassos, lembremos-nos de que as vicissitudes da vida têm uma causa. E uma vez que Deus é justo, essa causa deve ser justa. Que Jesus esteja sempre connosco. Que assim seja.